Olá, tudo bem com você? Então, tô querendo saber se você conhece aquela pessoa chata pra caramba, que quer colocar a verdade dela dentro da sua cabeça. Aquela que quer te convencer. Todo mundo conhece alguém assim. Eu conheço. Certeza que você conhece. Sabe aquela pessoa que quer te convencer a todo custo e ela traz mil e uma justificativas do porquê você tem que pensar assim, do porquê a verdade dela tem que entrar na sua cabeça a todo custo. E o que é certo é o que ela pensa e não tem nenhuma verdade melhor do que a dela. Conhece alguém assim? Tá. Agora eu quero que você pense numa pessoa que tá escutando essa que tá tentando convencer. Então, Joãozinho tá tentando convencer Maria. Tá tentando convencer Maria de algo que é importante para ele, mas que para ela não faz sentido nenhum. E aí eu quero trazer hoje aqui um ponto que é super importante. Quando é que escutar o outro pode ser prejudicial pra gente? Lembra que eu falei do João, da Maria? Então, o João tá lá tentando convencer a Maria que o que ele pensa é que é o certo. É aquilo ali, pronto, e tem que entrar na cabeça da Maria. E a Maria tá escutando. Mas a Maria, caramba, ela já tentou falar que, poxa, não vamos conversar sobre isso não. Sabe por quê? A gente vai brigar, porque isso que você tá falando não faz sentido pra mim. Eu não concordo, eu não acho que é interessante isso que você tá falando. Vamos mudar de assunto. Só que João, ele não arreda o pé e ele quer porque quer que Maria concorde, tenha a mesma visão que ele tem sobre aquele assunto. E a Maria, ela, do jeitinho dela, ela já falou que não quer conversar sobre aquilo, mas o João tá ali em cima, marcando passo. Tá marcando passo e ela já tá cansada. E ela começa a sentir uma certa ansiedade, porque ela não quer estar ali escutando o que João tem para dizer, porque ela já falou com ele que não faz sentido isso, que ela não quer escutar, que ela quer mudar de assunto. Só que ele insiste. E aí ela começa a se sentir ansiosa. Por quê? Porque ela não quer estar ali, ela quer sair, ela não quer estar escutando aquilo ali, não faz sentido para ela. E ela começa a ficar angustiada, o peito começa a ficar, nossa senhora, pesado. E só que ela não consegue sair dali. Ela fica de uma forma que, eu não posso sair daqui. Poxa, eu vou deixar João falando sozinho. Eu já falei com ele que eu não quero escutar, mas ele não tá me respeitando. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso sair daqui. Eu não posso deixar ele falando sozinho. Ou eu não tenho uma outra forma que eu possa mudar o rumo dessa conversa, porque a que eu tentei e não deu certo. Mas não, esse negócio não tá dando certo, tô me sentindo mal. Mas aí o que ela faz? Ela se obriga a ficar ali. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que escutar o que o João tem para dizer, porque realmente, ele é uma pessoa que eu prezo, é uma pessoa importante para mim. Ok, muito legal isso. Só que quando isso começa a se repetir, de eu não conseguir sair da situação, sentir que aquela situação é meio que uma armadilha para mim, sentir que aquela situação não tem nada que eu possa fazer para poder sair, ter outra possibilidade ali, ou seja, outras possibilidades. Chegar pro João e falar: olha, se você não for mudar de assunto, eu vou me retirar. Olha, não tá legal esse papo. Então, vamos realmente mudar de assunto? Porque senão isso vai tomar um rumo que não é legal, sabe? Eu respeito o que você tá dizendo, e quando eu falo eu respeito, eu escutei o que você tem a dizer e eu respeito a sua posição, mas não faz sentido pra mim. E respeite o que eu tenho a dizer. Ou seja, o João ele não tá respeitando o espaço da Maria. Então, uma das possibilidades é colocar limites com a fala. O outro não tem limite, porque tem gente que assim, tem limite não, e vai falando e falando e falando, e não interessa se o outro não quer escutar. Então eu tenho a opção. Que outra opção? Olha, licença, me retirar. Eu vou me retirar.
Só que tem muitas pessoas, assim como a Maria, que não conseguem fazer esse movimento. E aí se veem ali presas dentro daquela situação. Que situação? Aquela situação que ela se vê de mãos atadas, como se não tivesse nada que ela pudesse fazer, mas ela tem que ficar ali engolindo tudo aquilo que ela está engolindo, entre aspas, né? Engolindo com os ouvidos e tentando digerir aquilo tudo que ela já falou, que ela não quer escutar, que ela não quer conversar sobre aquilo, mas o outro tá ali jogando em cima dela como se fosse, né? Não sei o quê. Então a gente estava falando sobre possibilidades diferentes de sair daquela situação. Mas eu quero dizer para pessoas que, como a Maria, não conseguem ver possibilidades diferentes, né? E acabam se colocando em situações que ativam nela a ansiedade. Quando eu falo ansiedade, poxa, eu tô aqui, mas eu não consigo me expressar, não consigo colocar limite, eu não consigo me expressar da maneira que eu gostaria, eu não consigo colocar limite nessa situação, eu não consigo sair daqui, sendo que essa pessoa não tá me respeitando o meu espaço, o que eu acabei de falar para ela, e aí eu vou me angustiando, vou ficando triste porque o outro não tá me escutando, eu vou colocando uma situação como se eu tivesse de mãos atadas e não tivesse saída. Então essa é a situação que a Maria, né, a Maria que eu desenhei aqui, que acontece muito, que eu tenho visto muito acontecer dentro do consultório aqui, no consultório online, né, e no presencial também, e na vida e fora. Então, hoje eu tô trazendo aqui esse assunto sobre as Marias, que muitas vezes se veem de mãos atadas. Então, ela se vê de mãos atadas ali, não vê possibilidades de sair dessa situação, ali com um amigo, né, com o João, conversando, e aí de repente ela tá lá no emprego dela, conversando com o chefe, e o chefe tá falando uma coisa que para ela não faz sentido, mas de alguma forma ela não consegue se expressar, colocar o que ela acha que é importante e falar com ele que aquilo ali não faz sentido, e mais uma vez ela se vê de mãos atadas, de uma forma que, eu não tô conseguindo expressar o que eu gostaria de expressar, mas também ele tá falando algo que é do trabalho, mas eu não acho que faz sentido isso que ele tá falando, e eu tô sentindo como se eu não tenho outra possibilidade senão ficar aqui e fazer algo que não faz sentido para mim, escutar isso que não faz sentido para mim. E eu não tô dizendo que ela tem que ir contra o chefe dela, nem nada, mas o fato de ela se sentir presa, sem possibilidades, faz com que ela fique angustiada, faz com que ela fique triste, muitas vezes triste com ela mesma, com raiva, e aí ela vai alimentando aquilo ali. E aí, ok, então uma coisa foi lá com o João, lá o amigo dela, outra situação lá com o chefe, e aí ela tá com a mãe dela, ou com o filho, e o filho falou alguma coisa para ela, a mãe falou alguma coisa para ela, e que para ela não faz sentido, mas mais uma vez ela se vê de mãos atadas. Ela não consegue tomar outros caminhos, que seja se posicionar e falar, olha, isso que você está falando para mim não faz sentido, e tá tudo bem, eu concordo que essa é a sua visão, e ok, eu respeito, mas eu não concordo. Não faz sentido para mim. E como não faz sentido para mim, eu não tenho que carregar isso comigo e eu não tenho que realmente ter uma aliança com você com relação a isso, já que não faz sentido para mim. Ou eu não tenho que ficar aqui escutando isso que você quer que eu engula, né? Porque tem pessoas que não têm limites, elas vão, você fala para elas, olha, não vão por aí. Não vamos conversar sobre isso não, e a pessoa vai, e ela quer despejar em cima de você. E muitas vezes a Maria não consegue colocar limite, não consegue dizer não, e ela vai escutando, sem querer estar ali, ela vai escutando e ela vai assimilando o quê? Nossa, os pensamentos que ela vai assimilando, olha só. Nossa, isso que essa pessoa tá falando não faz sentido nenhum, mas eu não consigo falar com ela que é para ela parar agora, ou eu não consigo me retirar. Nossa, eu não tenho outra saída senão ficar aqui escutando ela. Ela se vê impossibilidade
impotente diante das situações. E essas situações vão se repetindo no meio profissional, no meio pessoal, e isso vai afetando ela. E cada vez que ela pensa, cada vez que, mesmo que não seja tão consciente, mas cada vez que ela pensa, eu não tenho saída, o que ela sente? Qual que é a tendência de uma pessoa que vem o pensamento, eu não tenho saída? O que ela sente? Muitas vezes ela vai sentir tristeza, muitas vezes ela vai sentir raiva por não conseguir outras possibilidades, muitas vezes ela vai se sentir incapaz, muitas vezes ela vai se sentir impotente, e isso pode gerar ansiedade, né? Certamente vai trazer uma ansiedade. Muitas vezes as pessoas vão caminhando para a vida delas, por exemplo, para ter uma crise do pânico, ou tem uma crise do pânico, e ela vira para mim e fala, Ing, eu não sei por que eu tive essa crise do pânico. Só que se você parar para olhar para a vida dela, parar para olhar que ela não consegue se posicionar ali, que ela não consegue colocar um limite com o amigo, com o filho, com a mãe, com o chefe, aí ela vai engolindo isso tudo vai fazendo mal para ela, e uma hora você paga o preço por isso. As Marias pagam o preço por isso, por não conseguirem colocar limite, por não conseguirem e estarem escutando. O escutar necessariamente não é o problema, mas o escutar sem querer escutar é que é o problema e que faz mal. E aí ela vai alimentando dentro dela que ela não é capaz, que ela não consegue se expressar bem, que ela não tem saída, ansiedade, vem a frustração, vem a raiva dela, a raiva do outro, e aí de repente, né, ela tem uma doença fisicamente, isso que está dentro dela acaba vindo para fora de uma forma, uma crise de ansiedade, uma doença física, porque quando aqui dentro, aqui e aqui não está legal, de alguma forma, se isso mantém por muito tempo, aparecem as doenças fisicamente. E hoje o que eu queria falar aqui, o que eu quero falar, é chamar atenção para as muitas Marias que estão aí, para que elas exercitem mais, se conhecer melhor, para conseguirem colocar limites, terem coragem, com doçura. Quando eu falo doçura, eu não preciso colocar limite, batendo o pé na porta e falando, não quero mais escutar. Não é isso. É colocar limite com firmeza, com autoconfiança. E cada vez que você tem mais autoconhecimento, você consegue fazer mais esse tipo de movimento, de se valorizar, de valorizar o que você quer, o que você não quer, de conseguir se posicionar, de fazer esse movimento de eu sou boa o bastante, eu consigo, eu dou conta, eu consigo dizer sim quando eu quero, eu consigo dizer não quando eu quero, eu consigo me posicionar, e à medida que você vai treinando isso, a vida vai ficando mais leve. E aí o escutar, ele deixa de ser um problema e pode ser a solução. Quando eu falo ser a solução, eu vou escutar, mas eu vou filtrar. Eu vou escutar, mas eu vou colocar um limite. Olha, até aqui você pode vir, João, mas passou disso aqui, não vou escutar. Não faz sentido para mim. Ok, me respeite. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu queria saber de você. Isso que eu falei, fez sentido? Comenta, coloca aqui nos comentários, me fala para eu saber se fez sentido para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Vamos nos cuidar mais, né? Beijo!